no capítulo 8, no versículo... Desde o início, capítulo 8 de 1 Samuel. Eu já falei a respeito disso aqui, mas eu penso que hoje é um dia onde nós devemos ministrar e falar a respeito do governo do homem e do governo de Deus. E é claro que nós desejamos o governo de Deus para as nossas vidas, pois nós sabemos de que o homem, ele é falho, o homem, ele erra, o homem, ele para no meio do caminho, o homem, ele erra muito no meio do caminho, por conta do orgulho, por conta da soberba, por conta de sua humanidade, mas nós sabemos de que existe um Deus que sempre desejou conduzir eu e você. Amém? Eu gostaria de falar um pouco a respeito disso nessa noite. Vamos orar pela palavra. Deus querido, Deus eterno, Deus santo, Deus soberano. Pai, fale conosco, Deus, através da tua bendita, da tua santa e maravilhosa palavra. A palavra que cura, a palavra que nos empolga, a palavra vindo diretamente do céu, diretamente do teu trono, meu Deus, para fortalecer os teus filhos aqui na terra. Eu quero, meu Deus, dizer ao Senhor, nós não podemos caminhar sem a tua palavra, Pai. É bobagem o homem e a mulher tentar continuar sem a tua mensagem, sem a tua palavra. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui neste dia, meu Deus, clamando ao Senhor, fale conosco, ministra, meu Deus, no mais profundo do nosso coração e desperta-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, venha com a tua graça, venha com a tua unção, venha, meu Deus, com o teu poder, Deus, e fale com o teu povo, meu Deus, com os irmãos que estão aqui, meu Deus, aqueles que não puderam vir hoje, aqueles que estão nos vendo pela internet. Deus, ministra e toca com as tuas mãos de poder e arrebata corações nesta noite. Traga paz, traga ânimo, traga alegria. Espírito Santo de Deus, faça aquilo que somente o Senhor tem um poder para fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. 1 Samuel, no capítulo 8, desde o início diz assim: quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância. Aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: tu envelheceste, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. No entanto, esta expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo, desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito, até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses. Assim também estão fazendo contigo. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Alguém tem notícia do resultado? Já saiu? Ainda não? Empatado? Então quer dizer que aquele que nós escolhemos está um ponto atrás, é isso? Isto gera medo em mim, isso gera medo em você, isto mexe com você, porque aquele que nós escolhemos, pelo menos aquele que eu escolhi, eu penso que muitos daqui também,
está percebendo de que não é bem aquilo que a gente imaginava. Não é verdade? O que a gente esperava? De que aconteceria logo no primeiro turno, por conta daquilo que a gente estava vendo durante muito tempo, e por conta deste apoio da igreja cristã, em relação ao Bolsonaro, a gente estava pensando de que tudo seria diferente. Eu perguntei o resultado exatamente para provocar algo aí dentro de você, para provocar e para que você realmente preste bastante atenção na palavra de Deus, porque é aí onde Deus ele quer falar comigo e com você. O que nós temos aqui? Esse texto que nós lemos, o que está acontecendo? Nós sabemos de que Samuel, ele foi um grande homem de Deus, um grande juiz, um grande profeta, um grande sacerdote, e eu tenho certeza que também um grande pai, um grande amigo, um homem temente ao Senhor, que procurou fazer a vontade de Deus, e um homem que procurou desfrutar do governo de Deus em todos os dias da sua vida, desde sua infância. Até porque a sua mãe o apresentou, o consagrou ao Senhor, e ele viveu durante toda a sua vida debaixo do governo do Senhor. E vivendo debaixo do governo de Deus, ele pôde desfrutar das maravilhas, das bênçãos do Senhor na vida dele, e também o povo de Israel pôde desfrutar. Por quê? Um homem de Deus, desfrutando do governo de Deus, pôde abençoar um povo durante muito tempo. Só que agora, este homem, ele está velho. E nós sabemos de que nós não vamos ficar aqui nessa terra para todo sempre. Existe um tempo. E na vida de Samuel, ainda que um homem cheio do poder de Deus, cheio da graça, da unção e do poder de Deus, ainda que este homem, em todo o seu tempo aqui na terra, ele procurou praticar aquilo que realmente agradava o coração de Deus, ele também chegou até o final. Ele também morreu. Ele também ficou velho. E agora, os filhos dele, que cresceu na casa dele, os filhos deles, que aprendeu com ele, pelo menos, eu tenho certeza e convicção, de que Samuel foi um pai, um bom professor. Só que os filhos agora, que estão para reinar sobre o povo de Israel, eles estão caminhando fora do governo de Deus. Eles não estão dependendo tanto do governo de Deus, assim como seu pai dependia. E o povo que dependia deste governo para ser abençoado, está percebendo isso. O povo está chegando agora para Samuel, o povo está buscando o profeta e dizendo: olha, nós não queremos os teus filhos julgando, governando, os teus filhos sobre nós. Nós não queremos, por quê? Porque os teus filhos, eles aceitam suborno. Os teus filhos, eles não andam retamente. Os teus filhos não são como você. Imagina para um pai ouvir isso do seu filho, de outras pessoas a respeito dos seus filhos. Imagina a tristeza no coração de Samuel. E não somente isso, porque agora, este mesmo povo que está dizendo de que os filhos não servem, ele está dizendo também de que o próprio Deus não serve. Agora eles estão dizendo, essas pessoas estão dizendo para Samuel, e isso está rasgando, isso está entristecendo o coração daquele profeta, que abençoou muito aquele povo. Agora ele está triste, por quê? Porque este povo, além de rejeitar os filhos, e está certo, tudo bem, porque os filhos estavam agindo de uma maneira errada, não estavam dependendo do governo de Deus. Mas agora, eles estão dizendo para Samuel: Samuel, olha, nós não queremos os teus filhos, e nós agora queremos ser como outras nações. Nós queremos ter um rei. Agora nós queremos ter um homem, alguém como as outras nações, para governar sobre nós. E Samuel ficou muito triste. Por quê? Porque durante muitos anos Deus abençoou aquele povo, exatamente por conta do amor, do cuidado e do governo do Senhor. E do governo do Senhor se estabeleceu, e a bênção do Senhor foi derramada exatamente por quê? Por conta dessa aceitação, por conta desse entendimento. Só que agora o povo está dizendo: nós não queremos. O povo está anulando. O povo está agora dizendo: Deus, nós não queremos mais o teu governo. Nós não queremos que o Senhor mais reine sobre nós. Nós precisamos de um homem. Nós precisamos de um rei como as outras nações. Samuel ficou triste. E Samuel, ele não foi chorar para outro homem.
Samuel, ele não foi, ele não ficou bravo com essas pessoas, ele não partiu para a briga, não, muito pelo contrário. A Bíblia fala de que ele foi orar, ele foi falar com o Senhor, ele contou tudo para o Senhor, daquilo que Deus já sabia, porque Deus conhece todas as coisas. Deus já sabia que o povo havia rejeitado o Senhor, Deus já sabia dessa conversa, mas Samuel, debaixo desse governo do Senhor, ele corre. Olha só como que o homem espiritual, ele não perde o governo do Senhor, ele não sai debaixo do governo do Senhor por conta de atitude ou por conta de opiniões de outras pessoas. Precisamos aprender com Samuel. Ele corre e então ele vai falar com Deus, e então ele recebe uma palavra de um Deus que sempre governou ele, dizendo a ele: olha, Samuel, não fique triste, porque não é você que eles estão rejeitando. Olha como que Deus consola eu e você. Olha como que Deus consola os teus filhos. Samuel, não é você. Este povo está rejeitando eu, assim como me rejeitou lá no passado, quando eu livrei os pais deles lá do Egito e levei lá para o deserto. Este povo sempre construindo os seus deuses, construindo sempre um bezerro de ouro, sempre rejeitando o governo do Senhor. Então Samuel vai para essa conversa com Deus, e Deus responde para ele, e Deus acrescenta: Samuel, ok, dê a eles aquilo que eles estão pedindo, dê a eles um rei, dê a eles alguém para governar, já que eles querem o governo de um homem como as outras nações têm, então dê a eles, não tem problema não, só que chama eles para uma conversa, e explica para eles como vai ser, conta para eles o que vai acontecer, e depois você pode ler na tua casa, você vai ler depois a partir do versículo 20 nada, olha só a dificuldade do óculos, olha só, a falta do óculos, né? Eu falei 20, é do versículo 10, tá bom? Você pode ler na tua casa depois, e você vai ver Samuel, né, Deus falando para Samuel: vai lá e diga para este povo, de que agora eles querem um rei, ok, vamos dar para eles, alguém para governar sobre eles, só que diga a eles, de que agora os filhos deles, aqueles filhos que vão nascer dentro da casa deles, os filhos que eles vão criar com tanto carinho, agora não vão mais pertencer a eles, esses filhos, eles vão trabalhar para o rei, aqueles mais belos, aqueles mais fortes, mais saudáveis também, todos eles agora vão para a guerra, para poder defender o reinado deste homem que eles querem. Avisa eles de que as filhas também, elas vão trabalhar como perfumistas, elas vão trabalhar como cozinheiras, elas vão trabalhar como padeiras, elas vão trabalhar para o rei, no palácio. Os filhos não vão mais agora servir os pais, agora os filhos vão servir, vão estar ao trabalho do rei. Diga a eles de que aquela produção boa, aquela colheita boa, aquela safra boa, também, a melhor parte vai agora para o rei. Diga a eles de que tudo aquilo que eles produzirem, de que tudo aquilo que eles conquistarem, de que tudo aquilo que pertence a eles, agora vai para o rei. Avise eles, dê um rei para eles, e diga porque eles me rejeitaram. Eu fico imaginando o coração do Senhor, olhando para este povo, e o povo desejando algo pior, porque o melhor é ter o governo do Senhor, mas só que se trata de homens e de mulheres, se trata de uma humanidade que precisa tocar. A bobagem de construir um bezerro de ouro lá no deserto não é maior do que essa agora, de querer um rei como outras nações. E o Senhor então diz para Samuel: dê a eles. E então no capítulo 9, você pode ler depois na tua casa também, a palavra de Deus fala a respeito de um homem, o primeiro rei de Israel, chamado Saul. E este homem que Deus permitiu, ele não era um homem baixo, ele não era um homem feio, muito pelo contrário, já que eles querem olhar, já que eles querem tocar, já que eles querem um rei, então ok, se tratava agora do homem mais belo de Israel. Imagina o homem mais bonito daquele lugar, o homem mais alto. Os outros homens que já eram altos, eles batiam nos ombros de Saul. Imagina a altura de Saul, imagina o vigor deste homem. Por quê? Para ser rei, porque provavelmente eles não iam querer um rei fraquinho também, não é assim?
quanto mais força, quanto mais vigor, melhor. É igual lá no deserto. Não bastava ser um bezerro construído por mãos humanas para poder governar sobre eles, feito de barro ou de qualquer coisa, não. Tinha que ter o brilho do ouro, tinha que ter o brilho de pedras preciosas. E foi o que aconteceu lá. E agora Deus está permitindo a eles um homem belo, uma beleza humana para poder governar, para ver se aquele povo ia realmente se agradar mais com a beleza e a glória do homem do que com a glória de Deus. Era Deus mostrando para aquele povo de que toda a beleza de Saul não resolveria o problema deles. Não era do jeito que eles estavam pensando, de maneira de que tudo começou muito bem. Mas nós sabemos como que isso terminou. Nós sabemos de no começo tudo aconteceu, e eu penso até que o povo, pensou e imaginou: acertamos, melhor ter o homem do que ter o próprio Deus. Foi melhor ter tomado aquela decisão do que permanecer do jeito que a gente estava. Porque no começo estava dando certo. E não é porque está dando certo de que está certo. No começo vai tudo bem, mas depois a história começa a mostrar de que eles erraram. E erraram muito feio. Por quê? Porque o povo sempre dependeu de um governo bom, de um governo justo para ser abençoado. Lá naquela época não era diferente. E era muito difícil de um homem carnal, de um homem natural, permanecer obediente ao Senhor e sendo reto e justo até o final, para ser abençoado e abençoar o povo de Deus. Então era melhor ter ficado com o Senhor. E por que eu estou falando isso nessa noite, irmãos? Por quê? Porque nós não sabemos quem vai nos governar, naturalmente falando. Eu falei aqui, eu dei o meu voto, e você também. Semana passada eu disse, e durante toda a semana: olha, eu não estou orando para que o meu candidato vença. Eu estou orando para que a vontade de Deus prevaleça. Então a vontade de Deus aqui neste momento, aqui no meio do povo de Israel, era de continuar governando. Era de continuar abençoando a vida daquele povo. Mas o povo escolheu um outro homem e passou a desfrutar daquela vontade permissiva de Deus. Você sabe, aquele filho, quando pede para o pai algo, e o pai não quer dar. O pai não quer porque sabe que o filho vai sofrer. Sabe que o filho, ele vai ter um problema lá na frente. Então, o filho pede algo para o pai. O filho, ele conversa com o pai: pai, eu posso fazer isso? Pai, deixa eu fazer, porque eu quero muito fazer. E o pai diz para o filho: não, você não vai fazer, filho. Isso vai gerar um problema para você lá na frente. Você não está vendo agora, mas você vai sofrer. Eu sou mais velho, eu tenho experiência e você precisa me ouvir. Bom, cabe ao filho obedecer e respeitar o seu pai, porque o pai, o mais velho, ele tem mais sabedoria, ele sabe o que está falando. Mas só que o filho no outro dia, ele questiona o pai de novo: pai, eu posso, pai, e ele insiste: pai, eu quero. Filho, você não pode, porque vai sofrer. E o filho todos os dias, e sempre chorando, e brigando, e até acusando, porque agora ele já acha que o pai é maldoso, porque o pai não quer fazer aquilo que ele está pedindo. Mas os pais sabem de que é errado, e o filho também sabe de que é errado. Chega o momento de que o pai, ele deixa. Não era a vontade do pai, mas o pai permite, para que o filho aprenda lá na frente. O filho, no começo, agora que o pai deixou, ele até desfruta de uma pequena paz lá dentro dele, porque ele acha que está certo agora. Bom, o que estava errado só era meu pai como obstáculo. O que estava errado só era o meu pai dizendo não para mim. Agora que ele disse sim para mim, eu vou mostrar para o meu pai de que eu estava certo. E então ele passa a desfrutar de uma pequena paz, sabe, de algo lá dentro dele. Por quê? Porque o pai deixou, mas não era a vontade do pai. E depois lá na frente, ele sofre as consequências. Assim como aconteceu com este povo lá naquela época. Não era a vontade do Senhor, não era. Mas o povo rejeitou, quando o povo deveria se submeter, porque o governo de Deus é infinitamente maior e melhor. E trazendo para os nossos dias, irmãos, nós precisamos entender de que nós, os cristãos, primeiro que nós não somos daqui, nós não somos daqui, a nossa pátria é no céu, amém? Amém? Nós temos uma pátria celestial, e nós lutamos e caminhamos para chegar nesta pátria.
E até lá, nós vamos nos fortalecendo em Deus e na força do seu poder. E o Espírito de Deus que habita em nós vai nos conduzindo. O Espírito de Deus que habita em nós vai nos direcionando. A palavra de Deus, nós sabemos de que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para nos salvar. E Ele comprou eu e você com um preço de sangue, morte e morte de cruz, se entregando voluntariamente por mim e por você. Nós não merecíamos isso. Então agora, nós nos entregamos ao Senhor. Nós agora temos o Senhor Jesus Cristo como Rei, como Deus das nossas vidas. A partir dessa entrega, nós precisamos entender de que é este Cristo, é este Deus que governa as nossas vidas, independentemente do governo humano. Por isso que este governo de Cristo, sabendo desta autoridade, do poder que Ele tem, sabendo de que Ele tem o poder de governar a tua vida, você precisa de se alegrar. Por isso que eu perguntei o resultado. Por isso que eu perguntei para causar algo aí dentro de você. Eu sei que você gelou. Eu sei que lá dentro você ficou preocupado. Eu sei disso. Mas agora eu gostaria de alegrar você e mostrar e falar para você de que existe um Cristo que você serve. Você veio aqui e celebrou a ceia porque você acredita na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E quando você faz isso, você renova a sua aliança com Ele. Você está dizendo para Ele: Deus, é o teu governo na minha vida. Senhor, eu não quero outro rei. Eu não quero outro governo. Eu não quero errar como o povo errou lá atrás. Começou tudo certo, foi dando certo, mas depois deu problema. E para não dar problema na minha vida e na sua, nós precisamos, irmãos, nos submeter debaixo das mãos poderosas do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz, ali agora no Novo Testamento, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18. Eu vou ler rapidamente por conta do tempo. Olha só. Diz assim, no versículo 17: Ele existe, olha que o Cristo que nos governa através do Espírito, Ele existe antes de tudo o que há. Quantos anos tem o presidente Bolsonaro? Quantos anos ele tem? 64, é isso? 66, sei lá? Acho que mais ou menos isso. Agora imagina de que ele, e Deus sabe, somente Deus sabe com precisão, quando ele vai morrer. Ele passou a existir alguns anos atrás, e logo ele vai passar. E a Bíblia está falando para mim e para você aqui, de que este que governa eu e você, ele existe antes de tudo o que há. Antes do sol que ele governa, antes das estrelas que ele governa, e conhece todas e chama todas pelo nome, porque ele governa. Antes de criar todas as coisas, ele existe. E nele todas as coisas subsistem. E aí no versículo 18 diz assim: Ele, o nosso Cristo, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Irmãos, a palavra de Deus está falando do nosso Senhor, está falando do nosso Salvador, está falando daquele que quando Ele operou o milagre e sustentou uma grande multidão com peixes e pães, e essas pessoas queriam coroá-lo como rei, querendo Ele como governo aqui nessa terra, este mesmo Cristo que saiu, Ele saiu do meio do povo, porque Ele entendia de que o governo dele não era aqui. Ele tinha que morrer e ressuscitar, para receber o nome que está acima de todo nome, infinitamente maior do que o nome do Lula, do Bolsonaro, ou de qualquer outro homem na face da terra, que já existiu e que vai existir. O nome que está acima de todo nome, é este nome que a palavra de Deus está dizendo, que é o cabeça da igreja. E nós somos a igreja de Cristo. Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo sempre governado pelo Pai, em todo o seu tempo aqui na terra, sempre trazendo do Pai para o homem, para o povo. E agora Cristo, Ele morre e ressuscita.
E agora ele como cabeça da igreja. Nele está todo o poder, toda a autoridade. Aonde está? Você tem o teu corpo. Você tem aí os seus braços, você tem aí os seus olhos, você tem aí as suas pernas, as suas mãos, os seus pés. Como que o teu corpo se movimenta? O porquê que o teu corpo se movimenta? Quem que governa o teu corpo? O teu cérebro. A tua cabeça, que controla o teu corpo. Eu movimento as minhas mãos, os meus pés. Eu falo exatamente por conta desta boa administração do meu cérebro. O teu corpo se movimenta por conta de um cérebro, de uma administração aí dentro de você, que diz para você, olha, está doendo ali. Olha, você precisa se movimentar para tal lugar. Olha, você precisa sentar um pouco. Olha, para descansar você precisa dormir. E então o teu corpo é direcionado pelo teu cérebro, que conduz você. Agora a Bíblia fala de que a igreja é o corpo de Cristo. E essa igreja, este corpo tem uma cabeça. E quem que é o cabeça da igreja? Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, que deseja governar eu e você, administrar, e Ele tem um poder para administrar e administrar muito bem a minha vida e a tua. Nós só não sofremos mais do que sofremos porque Deus, Ele tem nos administrado através do Espírito e tem dito para nós o que é certo e o que é errado. Agora, quando nós saímos debaixo deste governo, né, do Espírito, desse Cristo que administra e que deseja administrar a igreja do Senhor, quando nós saímos debaixo desse governo, nós sofremos. Nós sofremos, irmãos. O teu corpo físico, você naturalmente falando, se o teu cérebro disser para você, olha, eu trabalho com máquinas perigosas, eu trabalho com serra, máquina de corte, e normalmente quando alguém, quando um principiante, um aspirante, como o meu filho Pedro, ele vai mexer na máquina de serra, então eu começo a ensinar, olha, você vai ligar aqui, você vai tirar a mão daqui, aí eu pego o dedo dele, eu pego a mão dele, logicamente com a máquina desligada, eu pego o dedo dele e coloco no disco de serra, afiado, e eu digo para ele, está vendo aqui? E eu dou só uma apertadinha para doer. Eu digo, aqui você não pode colocar a mão quando a máquina estiver funcionando. Bom, ali eu estou ensinando, agora o cérebro dele sabe. Então ele sabendo disso, só se o cérebro dele não estiver funcionando bem. E isso acontece com quem bebe, não é verdade? Com quem bebe, com aquele que se envolve com drogas. A pessoa, ela se fere, ela se lança na frente de um carro, ela se machuca e depois ela volta a fazer novamente. É como se não sentisse dor, não é assim? É desse jeito. Agora, imagina uma pessoa lúcida, bem administrada pelo seu cérebro. Ela vai entender, aqui fere, aqui eu não coloco. Então, todo o seu corpo está sendo bem administrado por um cérebro lúcido, gerenciando bem. Existe um ditado aí fora que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E é uma grande verdade. É verdade. Quantas vezes nós sofremos porque nós fazemos aquilo que é errado. Agora, como que a nossa mente, como que o nosso cérebro vai funcionar perfeitamente? Tendo a mente de Cristo. A mente de Cristo em nós, que precisamos ter. Que é este Cristo, que é o cabeça, nos orientando, através do Espírito, nos direcionando, governando eu e você, dizendo, olha, vai para cá, olha, continue seguindo, olha, você pode dizer isto, olha, não diga aquilo, olha, não pense assim, olha, não haja dessa maneira. É o Espírito de Deus governando o crente. Foi assim com Samuel, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com Pedro e com tantos outros homens que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, foram bem administrados, foram bem governados e morreram pobres, morreram sem
ser intimidados pelo governo dessa terra. Por quê? A riqueza deles, a alegria deles, era de ter o governo do cabeça, que é Cristo, que conduz a igreja. Irmãos, e é o que nós precisamos ter na nossa vida, independentemente daquilo que você está passando, independentemente do erro, do pecado que você cometeu. É necessário se submeter debaixo das mãos poderosas do Senhor. Não é um bom presidente, não é um bom governante humano que vai mudar a história da nossa nação. O que a Bíblia diz e que nos ensina, e nós precisamos nos submeter a isso, é de que nós temos que orar, porque é Deus que institui, é Deus que coloca. E muitas vezes Deus coloca por conta de tanto nós pedirmos. Quanto mais voto, quem ganhar, quem receber mais voto, é o que vai entrar. Então é o povo pedindo, e é o Deus soberano instituindo. Agora, independentemente de quem vai sentar naquela cadeira, a gente precisa entender que tem um governo, aonde o céu é o trono dele, aonde a terra é o estrado dos seus pés. Um Deus que governa todas as coisas e deseja governar a nossa vida medíocre, pequena. Ele quer governar eu e você através do Espírito Santo. Ele quer dizer para mim e para você onde nós podemos ir, o que nós podemos vestir, o que nós podemos comer e beber, o que nós podemos falar. Imagina esse Espírito que atuou na vida de Samuel e de tantos profetas, e que foram governados por este Espírito. Ele deseja governar a minha vida também. Ele deseja governar a tua vida. Esses homens não se submeteram a governos humanos. Eles não adoraram as imagens, os deuses pagãos da época que eles estabeleceram. Muito pelo contrário. O Lin falou aqui na quarta-feira a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, e a respeito de Daniel, homens que se dobraram diante do Deus vivo, diante do Deus eterno, ainda que sob ameaças. Homens poderosos da época, ameaçando esses irmãos, mesmo assim, eles não se curvaram, porque entenderam, não é este homem que me governa, não é este homem que dita para mim o que eu tenho que fazer, e se eu tenho que fazer algo contra o meu Deus, eu não vou fazer. Nós sabemos de que existe um sistema maligno no nosso país e no mundo. Eu não vou seguir o sistema, eu vou seguir a palavra de Deus. Eu preciso ser governado pela palavra de Deus. Porque quando eu não sou governado pela palavra de Deus, é como se estivesse dizendo como aquele povo lá atrás, dizendo: Samuel, não dá certo não. Nós não queremos mais este governo. Agora nós queremos o sistema do homem. Agora nós queremos o sistema do mundo. Agora nós queremos um governo mundano para as nossas vidas. Nós queremos um trono bonito. Nós queremos um rei bem vestido, com coroas. Nós queremos alguém no trono para poder tocar. E a palavra de Deus, ela fala de que nós podemos, pela fé, nós os filhos de Deus, que entende o governo de Cristo, do cabeça, desse que administra bem o teu povo aqui na terra, o desejo do coração dele é que eu e você venhamos nos aproximar diante do trono da graça. Diante do trono da graça, de um Deus eterno, de um Rei eterno, de um Deus santo, e que governa de eternidade a eternidade. O governo dele não tem fim. Sabe este medo? Ainda que o Bolsonaro, ele entre dessa vez, quem vai entrar depois, irmãos? O Bolsonaro um dia vai morrer. E para quem gosta do Lula, mas o Lula é só mais esta vez, e depois quem vai entrar no lugar dele, irmãos? Nosso governo não é daqui. Nós não somos daqui. O nosso governo, o nosso Deus, Ele vive de eternidade a eternidade. Ele vive para todo sempre. É Ele que quer governar a tua casa. O que tem governado a tua casa? O que tem governado os teus filhos? O que tem entrado na educação dos teus filhos? O sistema do mundo ou aquilo que a Bíblia ensina? Se você pega a palavra de Deus para ensinar os teus filhos, ainda que o sistema tenha batido muito forte
dentro da tua casa e na vida dos nossos filhos. Se você pega a palavra de Deus e admoesta o teu filho, e educa o teu filho na Bíblia, você está dizendo para o mundo e para Deus: Deus, o Senhor é que governa a minha vida. Quando você honra a tua esposa, quando você honra o teu marido, quando você traz tudo aquilo que é bíblico, tudo aquilo que é de Deus, para o teu casamento, para o teu matrimônio, e deixa tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é governado pelo homem, que o homem foi colocando, porque pediu, porque quis. As famílias estão sofrendo porque pediram, porque aceitaram. Mas você, no nome de Jesus Cristo, precisa trazer aquilo que era bíblico e dizer para o mundo: quem governa o meu casamento é Cristo. Quem governa o meu casamento é a palavra de Deus. Quem administra o meu casamento é o cabeça. É aquele que administra perfeitamente todas as coisas. É aquele que administra o sol, a lua e tudo aquilo que Ele criou. Ele tem um poder para administrar o meu casamento. E então tudo aquilo que for bíblico para o meu casamento, eu vou trazer para a minha casa. E mostrar para os meus familiares. E mostrar para os meus amigos. E mostrar para as pessoas do sistema, do mundo, de que este governo do mundo, ainda que tenha algumas coisas boas, ainda que tenha algumas coisas que possam acrescentar, são coisas que os pagãos buscam. O que Jesus nos ensina é de que nós temos que buscar o reino e a justiça dele, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando eu espero as outras coisas sendo acrescentadas na minha vida, e não busco aquilo que os pagãos têm buscado, eu estou dizendo para o mundo: é Cristo que governa a minha vida, é Cristo que governa a minha casa, é Cristo que governa o meu trabalho, é Cristo que governa a minha descendência e vai continuar governando, no nome de Jesus Cristo. É como se eu e você estivéssemos dizendo para o mundo: nós não queremos outro governo, nós não queremos outro rei. Ah, mas pelo menos um vai ter, e vai ter, e de alguma forma vai tentar, vai tocar nas tuas finanças, vai tocar nas tuas emoções, vai tocar na tua família, irmãos. Mas se você entender de que o governo de Deus tem que prevalecer na tua vida, a palavra de Deus fala que nos filhos de Deus, o diabo o maligno, ele não pode tocar. Os filhos de Deus não vivem em pecado, temos que entender isto. E aquele que procura ter uma vida reta e santa, isso é bíblico, não é porque eu estou falando. A palavra de Deus nos ensina assim: mostra para o mundo, quem governa a minha vida é Cristo. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não vai ser o outro que vai vir daqui 4 anos. Não se trata de um rei, não se trata de uma rainha. Quantos choraram? Quantos lamentaram a morte da rainha Elizabeth? Quantos se emocionaram por conta da história, da vida e até por conta da elegância dela? Ela era bonita, não é verdade? Ela era elegante. E quantos não sofreram? Morreram, irmãos. 70 anos de governo. Fez algumas coisas boas, ok. Mas fez tudo com perfeição? Não. Se tivesse mais 70 anos para ela poder governar, reinar, nesses 70 anos, ela não conseguiria fazer tudo perfeito. Por quê? Porque o homem é falho, o homem erra, o homem, ele morre, ele passa. Agora Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e está sentado num alto e sublime trono. Sabe, irmãos, Ele está ali sentado como cabeça, Ele está como cabeça da igreja, para administrar as minhas emoções, para administrar o meu físico, o meu corpo, para administrar a minha história, para administrar a minha casa, a tua vida, e isso até o final, no nome de Jesus. Nunca, depois que você aceitou o Cristo, você não pode trocar de um governante espiritual. Não é como a gente faz com o homem. Vence a cada 4 anos, não, irmãos. Muitos escolhem e vão embora, assim como este povo aqui escolheu, e escolheram um homem para poder governar. Muitos abandonam o governo de Cristo e vão viver debaixo do governo do sistema do mundo. Mas eu gostaria de empolgar você para continuar lá no meu trabalho.
os meninos trabalham comigo lá e disseram assim: Mauri, isso veio do mais velho. O mais velho trabalha comigo já há 17 anos. No meio de todos, em brincadeira, é claro, ele rindo, ele falou assim: Mauri, se o Bolsonaro ganhar em primeiro turno, segunda-feira é feriado. Eu olhei para ele, falei: não, filho. Mas você sabe que ontem, eu até estava pensando em mandar uma mensagem para eles e dizer: olha, se ele ganhar no primeiro turno, segunda-feira, nós não vamos trabalhar. Olha só, que ilusão, não é verdade? Eu não sei o que pode acontecer ainda, entendeu? Mas amanhã nós vamos trabalhar, viu, Pedro? Você gostou da ideia de não ir, filho? Ele não sabia, senão ia torcer ainda mais, né? Para que o Bolsonaro vencer no primeiro turno. Mas, irmãos, quem governa, eu e você, quem deseja, e é melhor do que qualquer outra pessoa. E ele tem um poder para direcionar você. Quer ser feliz? Quer desfrutar de uma paz que excede a todo entendimento? Você quer desfrutar de uma vida com um objetivo, com um propósito, que faz sentido? Então deixe Cristo governar a tua vida. Pastor, mas parece que o negócio está muito difícil. Sim, nós vivemos aqui, mas nós não somos dessa pátria. Amém? Mas enquanto estivermos aqui, deixa Deus resolver esse problema difícil. Deixa Ele governar para que fique bom, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.